Eu vou falar hoje, então, sobre um assunto que a maioria dos pais ficam perdidos sem saber o que fazer, que é aquele momento em que o seu filho está fazendo birra, sabe? Começa a gritar, não aceita o que você está falando, às vezes se joga no chão. Então, eu quero deixar bem esclarecido sobre por que eles fazem birra, como funciona o cérebro da criança, como os pais devem reagir neste momento da birra e também como devem reagir depois da birra, e também o que fazer para que o seu filho aprenda a não fazer birra, tá? Então vamos começar falando sobre por que a criança faz birra. Vamos começar falando então sobre o porquê a criança faz birra. Em alguns momentos, você deve perceber que o seu filho está fazendo birra porque ele está cansado, porque ele está com sono ou porque ele está com fome. E ele não sabe como dizer para você o que ele está sentindo. Então, você, com bastante paciência, vai ter que tentar descobrir o porquê dessa birra e, depois do momento da birra, calmamente, se conectar com seu filho, abaixando na altura dele, olhando nos olhos dele, conversando e explicando que o que ele está sentindo é normal, mas que ele precisa aprender a se expressar de outras formas que não seja se jogando no chão, chorando, gritando, às vezes até chutando e batendo na outra pessoa que está tentando ajudar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Tentar descobrir por que o seu filho está fazendo birra. Devemos entender que nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que faz com que as emoções tomem conta e a razão não consegue nos fazer tomar boas decisões, não consegue vir além das emoções. Por isso, tanto as crianças como os adultos não devem tomar decisões ou fazer alguma coisa nesse momento em que as emoções estão dominando, tomando conta do nosso cérebro, tá? A criança, principalmente, ela precisa aprender a lidar com estes sentimentos, com essas emoções que vão surgir nesses momentos. Vamos raciocinar um pouquinho, então, como nós nos sentiríamos se nós tivéssemos alguma dificuldade no nosso trabalho. Será que nós gostaríamos de ser xingados, humilhados, levar uma surra, ficar de castigo, ficar sem salário? Será que essas coisas fazem a gente se sentir bem? Com certeza não. Então, quando o seu filho faz uma birra, será que essa é a melhor solução? Fazer ele se sentir mal, fazer ele sentir que ele está errado, que ele é culpado de alguma coisa que ele não sabe, porque ele não sabe como fazer, não sabe como se expressar da maneira certa, ele está aprendendo a controlar as emoções dele. O cérebro funciona assim, e o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, nós devemos, antes de castigar, bater, xingar, humilhar, fazer a criança se sentir mal, primeiro tentar entendê-la e ensinar ela a se expressar. O que também vale muito a pena é você, antes de esperar que a criança faça uma birra, você estar preparado para não criar situações para que ela faça a birra. Por exemplo, às vezes você está arrastando uma criança pelo shopping durante horas querendo fazer compra. Será que ela não vai estar cansada, com fome, às vezes com sede,
com sono e você causou essa situação, então tente entender que em certos momentos a criança ela pode ser preservada e respeitada, que ela tem o tempo dela, ela tem as limitações dela, tanto limitações físicas como necessidades físicas e fisiológicas. Então, a criança, ela deve estar se sentindo bem, deve estar se sentindo confortável para evitar situações de birra. Mas e aí? Se ela está querendo alguma coisa que não pode, não é porque ela está cansada, com sono, com fome ou qualquer coisa assim. Bom, então você tem que tentar distrair a criança para que ela tente manter a atenção em outra coisa e deixe aquilo ali de lado. Você não vai ficar tirando tudo do lugar, vai ficar mudando a casa toda para que ela não mexa. Então, esse é um ponto bastante importante. Você tentar distrair a criança para ela sair daquela situação de birra. Então, vamos fazer de conta que a criança está ali no mercado e ela começou a fazer uma birra porque ela queria algo que você não quer comprar para ela, certo? O que fazer nessa situação? Bater na criança para mostrar que quem manda é você? Comprar o que a criança está querendo para ela parar de chorar logo e ficar quieta, deixar de chamar a atenção das pessoas? Ou tentar distrair a criança com alguma outra coisa? Então, uma das coisas que você pode fazer é, antes de sair de casa, se você vai levar a criança em algum lugar, explicar claramente o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ensinar, por exemplo, olha, nós vamos ao mercado e lá vai ter muitas coisas. Você pode escolher uma coisa, se você quiser outra, vai ter que trocar. Tirar aquela que está no carrinho e pegar a outra que você quer. No caso, se for algo que realmente não é algo que você possa comprar, que você queira pagar por aquilo, tente distrair a criança com algo diferente. E no caso, se for algo perigoso, olha, uma coisa você deve entender. No momento da birra, não adianta você falar. Você tem que ter calma, tentar acalmar a criança também. Como você vai acalmar a criança? Tente dar um abraço ou pegar ela no colo. Se ela não quiser que você faça isso, fique calmamente parado perto dela para que ela saiba que quando ela tiver alguma dificuldade na vida, você vai estar perto dela para ajudá-la. Depois que a criança se acalmar, você vai calmamente conversar com ela e explicar como ela deve ou não deve agir nos momentos que sentir essas coisas. Em uma outra ocasião, eu vou explicar sobre o cantinho da calma. Mas, por enquanto, vamos só entender a birra, que é porque ela faz birra e como você deve agir nessas situações. Ficou alguma dúvida? Se você quiser saber mais sobre este ou sobre outros assuntos, eu vou ter imenso prazer em poder te ajudar. Eu trabalho como coaching parental e sou musicoterapeuta, terapeuta sistêmica e terei maior prazer em te atender também em consultas online para ajudar você com muitas ferramentas da disciplina positiva a ter uma família bem organizada e feliz. A disciplina positiva, ela trabalha com alguns pilares que funcionam para que no futuro o seu filho entenda que ele tem que tomar boas decisões
E ele vai estar preparado para isso se você treinou ele através da disciplina positiva. E também, dois pilares mais importantes da disciplina positiva é a firmeza e a gentileza. Sempre que você for conversar com seu filho, não deve ser gritando, xingando, batendo, colocando de castigo. Você deve conversar com ele com firmeza, porque a firmeza mostra que ele deve respeitar você. E com gentileza, porque a sua gentileza vai mostrar que você respeita ele. Então, essas duas coisas são muito importantes, a firmeza e a gentileza. Dentro da disciplina positiva, nós trabalhamos focando sempre em soluções e não focando nos problemas. Desde pequena, a criança pode aprender a raciocinar e encontrar soluções para os problemas. Você deverá sempre incluir o seu filho na busca de soluções para as situações que surgem no dia a dia. Vamos falar um pouco sobre ensinar o seu filho a se acalmar. Sempre que ele ficar com raiva ou nervoso, você vai ensinar a ele como se acalmar. Você também pode dar o exemplo indo para esse lugar da calma, que vocês podem arrumar aí um cantinho na sua casa para se acalmar. Você pode fazer assim, um círculo dividido em fatias de pizza e dar as sugestões, fazer junto com ele desenhos de coisas que podem fazer com que ele se acalme. Por exemplo, contar até 10, ouvir uma música, abraçar um bichinho de pelúcia, pular corda, ou então fazer um relaxamento. Claro, vocês vão encontrar quais as melhores soluções que funcionariam com vocês, tá bem? Então, você vai sugerir que quando ele estiver com raiva, nervoso, ele vá até esse lugar para se acalmar. Então, veja bem, não é o cantinho da disciplina, não é o cantinho do pensamento para ele pensar no que ele fez de errado, é o cantinho da calma. Vocês até podem decorar da maneira que vocês quiserem, tipo fazer uma ilha com palmeiras, um lugar para relaxar e se acalmar. Ou ir para o espaço, faz umas coisas de astronauta, como se tivesse ido lá para o espaço para poder se acalmar, tá bem? E coloque aí quais são as sugestões para se acalmar. O que funciona com você e com ele? Ensine ele a se acalmar. Bom, se em certo momento seu filho estiver gritando com você, tentando te bater, o que fazer nesse momento? Você vai sair e deixar ele sozinho e dizer assim: eu vou te deixar sozinho até você se acalmar e voltaremos a conversar quando pudermos fazer isso com respeito. Ok? Então, fazendo isso, você vai ensinar o seu filho que aquele momento que as emoções não deixam você agir com razão, não é o momento certo para vocês conversarem. Por quê? Porque precisa primeiro se acalmar para poder raciocinar e achar uma solução para o problema. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixe aí também sugestões de assuntos que você gostaria de saber para aprender a educar o seu filho. E até o próximo vídeo.